Boa noite, pessoal. Então, essa é a nossa aula do dia 9 do 4 aqui de introdução à radiologia. Muito boa noite. Bem, inicialmente vamos verificar um pouquinho como é estudada, né, a radiologia no Brasil, tá? Então, no Brasil, nós temos alguns órgãos que vão coordenar tanto a função do tecnólogo em radiologia quanto do uso da energia nuclear. Então, no Brasil, nós temos esse Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, o CONTER, tá? E o que ele faz, professor? Bem, ele regulamenta, então, a profissão do tecnólogo em radiologia. Perceba que é um órgão que não é muito antigo, tá? Apesar de os usos com energia nuclear, o uso próprio do raio-x aí, remontarem de 1895, né? Então, da sua descoberta, em 1985, que vai ter, então, a criação desse órgão, tá? E ele é bastante importante, porque ele não só institui, né, a profissão do tecnólogo em radiologia, mas ele verifica tudo que está em volta dessa profissão. Os cuidados básicos com a proteção, a questão da salubridade, né, as condições de trabalho desse tecnólogo em radiologia. Então, todas essas coisas são regulamentadas aí por esse Conselho Nacional, tá? Tem também o CRTR-PR, que é o Conselho Regional de Técnicos em Radiologia do Paraná. A função dele é semelhante ao CONTER, só que, neste caso, é um pouco mais próximo, né, de vocês aí, porque é aqui do estado do Paraná. De novo, função dele, né? A função dele, então, é regulamentar a profissão e regulamentar, então, todo o entorno da profissão de vocês de tecnólogo em radiologia ou técnico em radiologia, tá? Toda essa preocupação com a segurança, tá? Toda essa preocupação também com a questão da operação, né? Quem vai operar, então, o aparelho de radiografia? Quem que vai operar ali a tomografia? Então, essas são discussões bastante pertinentes, que podem colocar vocês dentro, então, né, do mercado de trabalho, assim como podem colocar vocês fora do mercado de trabalho, inclusive concorrendo com pessoas não tão bem capacitadas assim, tá? Esses conselhos, tanto nacional quanto regional, eles também atuam de forma a verificar os cursos de tecnólogo em radiologia, né, como eles estão acontecendo, para que, então, né, junto do MEC ali, você tenha um bom profissional para atuar dentro desse campo da saúde, que é extremamente importante, tá? Bem, um outro órgão que é muito importante, né, aqui no Brasil, é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ela é um dos órgãos máximos quando nos referimos à energia nuclear. Existem vários outros órgãos que estão ligados a esse. É ele quem regulamenta a maior parte das coisas, ou praticamente todas as coisas ligadas à energia nuclear. Então, né, ela é responsável e estabelece normas, regulamentos em radioproteção, responsável por regular, licenciar, fiscalizar a produção e o uso da energia nuclear no Brasil. Tá? Então ela vai parecer muito importante aí daquele acidente em Goiânia, por exemplo, né? Então vai surgir com muita força o CENEM, tá? Eu estou passando para vocês também, né, esses órgãos aqui, inclusive eu coloquei o site para que vocês tenham a curiosidade, né, para que vocês pesquisem, procurem então, tá? Esses órgãos, né? Procurem estudar. Há muita coisa no CENEM, por exemplo, tem muito material didático. Tem também cursos, eventualmente, tá? Simpósios, reuniões. Então, tudo isso acaba aparecendo ali dentro do site, e o site ramifica para outras instituições, tá? E também, tá? O Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Ele está associado, como você vê nessa imagem, à Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá? Ele é um órgão ligado aí ao CENEM. E qual seria, né, então, a responsabilidade dele? É justamente essa, né, de pesquisar sobre equipamentos de radioproteção, equipamentos de dosimetria,
A verificação, então, dessa dosimetria, né? Será que ela está correta? Será que, né, as pessoas não estão sendo expostas a uma dose muito elevada, né? Será que o bottom, né, que o tecnólogo em radiologia tem ali para essa verificação, será que ele está calibrado da forma correta? Então, toda essa questão envolvida aí, né, com a radioproteção, a dosimetria e a metrologia, né, a medida mesmo aí das radiações ionizantes, ela está ligada, então, a este Instituto de Radioproteção e Dosimetria. Tá? E ele é muito importante para a gente aqui no Brasil e é um órgão muito importante, né? Falando agora a nível mundial, porque a saúde do trabalhador, né? Do tecnólogo em radiologia é muito importante. Tá? É claro que a saúde do paciente também é muito importante, só que o paciente era exposto quantas vezes por dia a uma radiografia, né? Quantas vezes por mês, quantas vezes por ano, ou até mesmo na vida, né? Há pessoas, por exemplo, que estão vindo, né, da nossa sala de aula, que nunca fraturaram nada, né? Eu, por exemplo, eu me recordo ter tirado uma radiografia até hoje apenas na vida. Agora, o tecnólogo, né, o trabalhador, o indivíduo ocupacionalmente ali, né, envolvido, ele é submetido sim a uma dose que é muito maior, porém regulamentada. Por isso que, né, tem toda a carga horária, né, do tecnólogo em radiologia distribuída ao longo da semana, tá? Justamente eu terminei o slide de vocês aqui, né, da radiologia no Brasil com o IRD, porque se existe uma coisa que não tinha, né, no início do uso do raio-x, era essa preocupação com a radioproteção e a preocupação com a dosimetria, né, que foi o final da última aula que eu dei para vocês. Na última aula, o que nós verificamos? Nós verificamos como é medida a radiação, né, a atividade radioativa, a dose, exposição. Verificamos também as fontes de radiação, né? Fontes essas que podem ser naturais ou fontes artificiais de radiação. E por último, estudamos um pouquinho sobre a evolução dos aparelhos de raio-x. Tá? E no final terminamos comentando justamente sobre os problemas, né, que existiram do uso inicial do raio-x. Então, aqui tem a mão, né, a primeira radiografia da história, a mão, né, da senhora esposa do Röntgen, e também um senhor que está ali tirando uma radiografia do seu pé com um sapato. Era bastante comum esse tipo de radiografia, porque ele servia para deixar o sapato mais anatômico, mais confortável. Então, você tinha um sapato que era totalmente ou artesanal, né? E para verificar ali algum tipo, né, de conserto, de ajuste, então era tirado uma radiografia. Tá? Professor, não existem outros meios mais fáceis de fazer isso? É que tirar uma radiografia na época, dependendo, claro, do seu dinheiro, que você tinha dinheiro para fazer um sapato, né? Então imagine, é uma pessoa já de posse ali. Então, a radiografia nessa época, ela não é tão cara, ou, né, uma pessoa pode pagar por esse tipo de coisa. Agora, será que ela era necessária? Esse é o nosso assunto de hoje, tá? Nós vamos verificar aí situações em que ela é necessária ou não, como julgar esse tipo de situação e como a proteção radiológica ela está envolvida com isso, tá? Aqui, uma outra imagem, né, verificando então as várias posições em que uma radiografia pode ser tirada, tá? Mas note que a ampola, que é onde é produzido o raio-x através de alta tensão, ela está totalmente desprotegida. Atualmente, essa ampola ela é protegida por chumbo, tá? Porque o raio-x que ali ele é gerado nas 3 dimensões, né? Para todos os lados. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Hoje as ampolas não são mais abertas, muito pelo contrário, as ampolas são fechadas.
E além de fechadas, elas têm um colimador, um feixe colimador, um feixe de frenamento para que o raio-x atinja um único ponto, um ponto bem específico, que é o ponto do órgão que quer ser estudado, tá? Aqui uma outra imagem, tá? Já um pouco mais nítida e parece, né, um pouco mais moderna, mas ainda assim faltando alguns equipamentos, alguns recursos, mas perceba que a bancada em si, né, onde está depositado o paciente, colocado, perdão, e também a bancada onde é feita a regulagem é muito parecida com os equipamentos atuais, tá? Bom, comento então, né, com vocês desde a última aula também sobre a questão do raio-x, se ele é um remédio ou se ele é um veneno, né? Por quê? Porque nós temos um problema, nós enquanto seres humanos, nós não conseguimos detectar a radiação. A radiação, né, ionizante, ela não tem cheiro, ela não tem cor, ela não é possível ouvi-la e nós não conseguimos sentir ela através da nossa pele. Nós estamos verificando situações nas fotos em que não há segurança, em que as pessoas estão expostas a muita radiação. Porém, elas não tinham a mínima ideia disso, né? A esposa do Röntgen, por exemplo, ela teve problemas em suas mãos depois da exposição da primeira radiografia. Não saiu muito barato ser a primeira pessoa a tirar uma radiografia. O assistente de Thomas Edison participou de vários testes, porém, isso custou-lhe as mãos e depois a própria vida, né? Então, o aparelho de raio-x ele teve uma aplicação médica muito rápida, né? Porque um diagnóstico por imagem do interior do nosso corpo não invasivo, de forma muito rápida, seria, né, algo muito mais que excelente. Só que os problemas também vieram juntos, problemas que estavam com alguns pacientes e com a maioria dos trabalhadores. Por que alguns pacientes? Porque os pacientes não eram submetidos a tantas radiografias. Porém, os trabalhadores estavam do lado de todas as radiografias que eles tiravam. Então, obviamente, eles sentiram mais rapidamente os efeitos, né, dessa radiação. Isso acabou criando, né, de uma forma muito rápida, 30 anos depois da invenção, da descoberta do raio-x, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, para justamente tratar com essa questão, né, dos trabalhadores que estão tirando ali radiografia, tá? Bem, por que nós estamos, né, comentando sobre essa questão da proteção? Tem algum efeito, professor, né, no corpo humano? Vai acabar nascendo duas cabeças? Vão ficar com 3 olhos, né? Como que é esse efeito da radiação no corpo humano? Como que é esse ser radioativo? Será que ele vai ter, então, um olhar que vai queimar as coisas? Bem, nós sabemos hoje que não, né? Apesar desse mito povoar a nossa imaginação, nós sabemos que os efeitos são bem menos gloriosos, né? E bem menos esquisitos, talvez. O que acontece é que um corpo submetido a uma exposição, como você vê então nessa imagem, né? A exposição à radiação provoca uma ionização, uma excitação de alguns átomos, e esses átomos que compõem a célula provocam então uma alteração celular. E essa alteração celular, dependendo do tempo e da dose, né, pode causar lá no alto então morte celular. É um efeito imediato. Essa morte celular pode ir desde um dano no tecido, né, que seria uma queimadura, até uma disfunção no órgão, que seria náuseas, vômitos, diarreias, até a morte mesmo da pessoa então exposta à radiação. Mas essa alteração molecular, ela pode também não só ter efeitos imediatos, mas efeitos tardios, né? A gente vai ver depois, a gente vai estudar depois cada um desses efeitos, tá? Inclusive, né, detalhando essa questão biológica. Então, os efeitos somáticos tardios aí, somático é de, né, quase de soma mesmo, né, um processo aí ao longo do tempo, pode ser a leucemia, o câncer e um dano no tecido que é permanente, tá?
ou ainda, tá? A lesão, né, a alteração molecular ali, ela pode gerar uma mutação, tá? E essa mutação, ela pode passar para as próximas gerações se a região, né, se a região exposta aí é a região das gônadas dos homens, tá? Então você tem aí um ponto de mutação que pode causar um dano genético, inclusive, tá? Só que é claro que a radiografia, o uso do raio-x e o uso da energia nuclear não é apenas algo ruim, ou não traz algo ruim, né? Desculpa, não é algo ruim, né? Mas ela não traz só malefícios, ela traz coisas muito boas, né? Como é o caso aí da verificação da evolução da pneumonia causada pelo Covid-19. Então ela é bastante importante. Porque imagine se nós não pudéssemos, então, ver, né, o pulmão das pessoas. Claro que nós poderíamos, né, ouvir, né, entre aspas, aí, o pulmão, tudo mais, a pessoa com falta de ar, mas perceba o ganho que nós temos, né, de diagnóstico, de verificação da evolução, de administração de medicamentos, quando eu consigo fazer esse diagnóstico por imagem dentro, né, do pulmão de uma pessoa, tá? Bem, então, a energia nuclear, né, a radiação ionizante, o raio-x, a radiografia, ela tem alguns problemas, alguns efeitos nocivos, né? Agora, como é que eu vou evitar, então, esses efeitos nocivos? Para evitar esses efeitos nocivos, nós temos duas alternativas. A primeira alternativa seria qual? Não usar. Só que eu tenho um problema. Não usar a radiação ionizante, não usar o raio-x, vai me faltar o benefício, né? Ele é importante, uma pessoa teve uma fratura múltipla, então é importante essa verificação, né? Verificar onde tem uma bala alojada, né? Uma situação, né? Uma criança engoliu alguma coisa, né? Será que engoliu mesmo? Está tossindo ali? O que será que aconteceu? Então, não usar, né, parar de usar a radiação ionizante é uma forma de evitar os danos nocivos, mas eu também não tenho os benefícios. Então, eu tenho que usar a radiação ionizante de uma forma que seja racional e que seja equilibrada. Quando eu faço isso, né, ou para fazer isso, eu preciso então ter proteção radiológica. Eu caio então no assunto chamado proteção radiológica. E a proteção radiológica, ela está em cima de um tripé, tá? A proteção radiológica está em cima de 3 pontos. O primeiro ponto é o ponto da justificação. O segundo ponto, da otimização. E o terceiro ponto, da limitação de doses. Esses 3 pontos, eles trabalham juntos. É como se fosse um banquinho mesmo. Pensa lá num banco, tá? Onde tem um lugar onde a pessoa senta, tá? Ele tem 3 pés. Se eu tiro um dos pés, o banquinho cai. Então, o banquinho da proteção radiológica, ele só fica de pé se esses 3 princípios aí, eles são seguidos à risca, tá? Bem, primeiro princípio é o princípio da justificação. O que seria esse princípio da justificação? Tá? Então, né, ali a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNEM, ele dá um parecer para a gente aí, né? Ele vai dizer o quê? Nenhuma prática ou fonte associada a essa prática será aceita pela CNEM, a não ser que a prática produza benefícios para os indivíduos expostos ou para a sociedade suficientes para compensar o detrimento correspondente, tendo em conta fatores sociais e econômicos, assim como outros fatores pertinentes, tá? O que acontece, né? Eu coloquei ali embaixo um outro texto, que vocês devem estar lendo aí, né? E ali eu grifei, né? Há malefícios associados a todo uso. Todo uso de radiação ionizante, todo uso do raio-x, ele tem um malefício associado.
tá? Esse malefício associado, ele deve ser menor do que o benefício que nós temos do uso dessa radiação ionizante, tá? Esse é o princípio da justificação. Tem que ser justificável, tá? Justificável o uso da radiação ionizante naquele momento, tá? Por um exemplo, vamos fazer um brinquedo. Queremos que esse brinquedo brilhe no escuro. Então alguém tem uma ideia. Professor, para que esse brinquedo brilhe no escuro, vamos colocar algum material radioativo nele, né, que seja luminescente? Bom, será que é justificável colocar um material radioativo ali? Será que as crianças não podem, né, ter alguma complicação, né, do contato com material radioativo na tenra infância? Né? Não só criança, mas qualquer outra, né, em brinquedos, qualquer outra idade aí. Então, um material radioativo em um brinquedo não é justificável. Deve existir outras formas de fazer com que esse brinquedo brilhe no escuro sem o uso de um material que é radioativo, tá? Então não é justificável. 2. O paciente tem que fazer um diagnóstico. E a informação que se obtém deste diagnóstico, ela pode ser obtida por 2 aparelhos. Ela pode ser obtida por uma tomografia, ou ela pode ser obtida por uma ressonância magnética. A tomografia, ela é uma radiografia, mas é uma radiografia tirada por partes. Tomo quer dizer partes, né? Várias partes aí. Ela usa a radiação ionizante. Já a ressonância magnética, ela não usa radiação ionizante. Então, no princípio da justificação, eu tenho o seguinte: se eu vou fazer um exame e eu tenho a mesma informação de 2 exames, né, eu vou usar aquele que não usa radiação ionizante. No caso, então, usaremos a ressonância magnética, tá? Mas você pode contra-argumentar dizendo o seguinte: professor, a pessoa ali, né, o plano de saúde dela não contempla a ressonância magnética, contempla apenas a tomografia. Então iremos aplicar a tomografia. Aplicar a tomografia pode até gerar algum tipo de malefício, tá, ao corpo do indivíduo, sim, mas ele é muito menor que o benefício que eu consigo a partir daquele diagnóstico por imagem, tá? Então esse é o princípio da justificação, tá? Então precisamos aí que o benefício seja muito maior ou compense, né, aí o detrimento, o malefício causado então ao corpo, tá? Bem, o outro pezinho é o pé da otimização, né? De novo, o Senem diz para nós aí o que é essa otimização. A otimização diz assim: em relação às exposições causadas por uma determinada fonte associada a uma prática, salvo no caso das exposições médicas, a proteção radiológica deve ser otimizada de forma que a magnitude das doses individuais, o número de pessoas expostas e a probabilidade de ocorrência de exposições mantenham-se tão baixas quanto possa ser razoavelmente exequível, tendo em conta os fatores econômicos e sociais. Nesse processo de otimização, deve ser observado que as doses dos indivíduos decorrentes de exposição à fonte devem estar sujeitos às restrições de dose relacionadas a essa fonte, tá? Então, a otimização, ela vem dizer o seguinte para a gente: ok, é justificável então fazer ali o uso de radiação ionizante. Porém, vamos fazer então o uso, mas com a menor quantidade possível, tá? Isso é o princípio ALARA, né? Que é tão baixo quanto razoavelmente exequível. Tá? Ou seja, qual é a mínima dose que eu posso usar para obter o meu diagnóstico por imagem? Bom, então é esse que eu vou usar. Ah, mas eu poderia usar o dobro. Não, mas eu não preciso usar o dobro. Então isso não é otimizar. Otimizar é quando você usa exatamente o limite que permite que você então faça o exame.
tá? Alguns exemplos. Então, se existem melhorias nos filmes na revelação de radiografias, isso é um processo de otimização, porque nessa melhoria do filme eu posso eventualmente ter um filme que é mais sensível, e um filme que é mais sensível vai fazer um menor uso então de dose de radiação. Ou ainda eu posso fazer uso de imagens que são construídas de maneira digital. Quando eu faço uma construção digital, eu estou com um sensor que pode ser melhorado ao longo do tempo, tá? Então isso também pode eventualmente reduzir a dose. E também as melhorias nos equipamentos, nos sistemas de detecção, né? Tudo aquilo que de alguma forma, né, permite então que eu reduza a dose num paciente submetido a uma técnica que utiliza radiação ionizante, tá? Bem, e a outra situação, né, o outro tripé aqui seria o tripé da limitação de dose. Na limitação de dose, nós temos o seguinte: os limites de dose, tanto para indivíduos do público, quanto para indivíduos ocupacionalmente expostos à radiação ionizante, devem ser respeitados. Tá? Devem ser respeitados. Lembra lá daquela comissão, então, de radioproteção. Aquela comissão de radioproteção, ela começou a verificar justamente isso. Olha, o quanto de dose, né, que pode ser tomado, né, que pode ser exposto uma pessoa, um trabalhador, né, uma pessoa que vai tirar a radiografia, ou a pessoa que vai acompanhar aquele que vai tirar, então, uma radiografia. Tá? Então, esse princípio da limitação de dose, ele ajuda a otimização, tá? Por quê? Para que as pessoas, então, não sejam submetidas aí a uma dose exagerada, tá? Ali, né, nessa tela, então, né, a tabela a seguir apresenta os limites primários anuais de dose efetiva e dose equivalente no cristalino, pele e mãos, estipuladas pela Comissão Nacional de Engenharia Nuclear. Tendo em vista novos resultados sobre o limiar de dose para desenvolvimento de catarata, a Comissão Internacional, então, de Proteção Radiológica recomendou em 2011 a redução do limite máximo admissível de dose equivalente no cristalino para 20 milisievert. Tá? Ou seja, veja bem, perceba que os estudos sobre a dosimetria, elas ainda estão em curso. Tá? Para que seja respeitada, então, essa dose, né, que o trabalhador, que as pessoas envolvidas no uso, então, de radiação ionizante, para que elas fiquem bem, para que elas guardem a sua saúde. Então, uma tabelinha aqui, né, dessa dose, né? Falamos de dose efetiva para o corpo todo, então 20 milisievert para o trabalhador, 1 milisievert para o público, e dose equivalente em alguns órgãos aqui, né, que é o cristalino, a pele, mãos e pés. Essas são regiões que não conseguem ser cobertas, protegidas, né? São regiões que são expostas, mas ainda que expostas, elas têm um limite máximo, tem uma dose aí a ser respeitada, tá? E eu coloquei para vocês aqui, né? Caminhamos para o final de nossa aula, tá? Colocamos aqui no finalzinho um quadro de doses de radiação. Esse quadro de doses aí vai desde atividades do cotidiano até situações bem específicas e vamos colocar assim até um pouco talvez desastrosas, né? Porque são situações bem complexas mesmo, tá? Então, no segundo parágrafo aqui, né, o que é um sievert? Um sievert, né, absorvido de uma só vez o deixará doente e muito mais irão matá-lo. No entanto, nós absorvemos com segurança pequenas doses, né, pequenas quantidades de radiação natural diariamente, né? Uma certa quantidade de sieverts absorvidos em um curto espaço de tempo irá geralmente causar mais dano, embora a dose acumulada no longo prazo tenha importante papel em coisas como o risco de câncer. Então perceba que não é fácil você limitar essa questão da dose, tá? Tem uma questão da
exposição, né, da fonte ali, o quanto ela está emitindo de radiação, mas tem também a questão do quanto tempo que você fica exposto, né? E essa dose, ali, né, no quadro anterior, existe aí uma dose que ela é anual. Só que você não pode tomar ela toda de uma vez, né? Você não pode perceber aí que nem um ano tem que chegar num limite de 50 milisievert, tá? São 100 milisievert em 5 anos consecutivos, mas há um máximo só de 50 em um único ano, tá? Bem, então nessa tabelinha aqui eu vou disponibilizar depois para vocês lá no grupo, tá? Então ele verifica desde dormir ao lado de alguém que também emite um pouquinho de radiação, a comer uma banana, passando por tirar uma radiografia do braço, ou até mesmo um voo. Olha, um voo de Nova York a Los Angeles emite ele 40 microsievert. Então, em azul, são atividades do cotidiano. São atividades que nós fazemos normalmente. Tem ali até a dose, né? Passar um dia em uma área com radiação natural, tá? Em alguns momentos, essa radiação ionizante está usando para remédio, para nosso benefício, né? Tirar um raio-x é um benefício, né? Um raio-x da mão, um raio-x do braço, tá? Fazer uma viagem de avião é um benefício. Infelizmente, existe a radiação cósmica, mas ou nós somos submetidos a uma radiação cósmica, ou simplesmente deixamos de voar, né? Deixamos de fazer uma viagem internacional, eventualmente. Então, perceba, né, que eu tenho um benefício que é muito grande, e o malefício não é tão grande assim, talvez não apresente tantos riscos. Mas o lado direito, em vermelhinho, então são situações bem complexas, né? Que seria uma dose fatal, mesmo com tratamento de 8 milisievert. Tá? Tudo bem que uma dose fatal, ela é quase 1 milhão de vezes maior que um voo de Nova York a Los Angeles. 1 milhão de vezes maior, tá? Mas é claro, existem situações aí que são complexas, né? São próprias, né? Imagine, como é que você vai tomar uma dose fatal? Certamente um acidente nuclear, né? Em um reator, alguma coisa desse sentido. Mas perceba o seguinte, não é só uma questão da dose, tá? Não é só uma questão da fonte, porque o voo de Nova York a Los Angeles me fornece aquela dose ali para um voo. Mas se eu fizer voos, então, a vida toda, 2, 3 vezes por semana, quais são os riscos, então, para a minha saúde desse tipo de atividade? Então, o raio-x, remédio ou veneno, depende da dose? Depende da dose, mas existem outros fatores que estão envolvidos aqui. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Tá bem, pessoal? Até mais. Bons estudos!